quantas pessoas estão magoadas no relacionamento porque estão sendo desagradadas? Casamento é um lugar de renúncia. Não porque eu acho assim, não porque eu prefiro assim, não porque eu gosto assim. Sabe, tem coisas que Júnior usa hoje, e eu falo de roupa mesmo, que ele nunca usaria. E confesso que usa pulso. Dar um checkmate em que, gente? Esse aqui é o meu favorito. Por quê? Porque é interessante como o egoísta, ele é movido por aquilo que lhe dá vontade. A gente precisa entender que uma vez que casamos, para vocês que estão aí namorando, noivos, pense direitinho, viu? Porque hoje você tem a liberdade de ter a sua vontade, de usar a roupa que você quer, de escolher a comida que você quer, De dormir a hora que quer. a hora que quer, de assistir o que gosta. O casamento é o melhor lugar do mundo, mas tem uma coisa que a gente perde: a nossa própria vontade o tempo todo. O que é o egoísmo? É um tipo de idolatria. Quando eu decido fazer apenas o que eu quero, em detrimento da minha rainha, é um tipo de idolatria. E sabe que esse ponto aqui nos ensina que casamento não é um lugar, gente, de sermos o tempo todo agradados. Quem aqui é casado já percebeu isso? Aí, Alguns. estão tudo com receio de falar, né? Amém. Eu não vou nem perguntar se a sua esposa de repente atrasou para vir hoje. E você ficou ali já Assoprando. buzinando o carro como um rei. Pã. Mas às vezes a gente tem perdido isso. E quantas pessoas estão magoadas no relacionamento porque estão sendo desagradadas? Casamento é um lugar de renúncia. Eu preciso dar um checkmate. E cada dia que se passa eu entendo. Maturidade é viver sem ser refém dos próprios sentimentos. É interessante que eu li essa frase, achei muito interessante. Que a pessoa dizia assim: eu não seria amigo de uma pessoa que confia, vou aqui traduzir para vocês, que confia, né, que se comporta ou que confia nos seus sentimentos. Porque quantos já perceberam, irmãos, queridos, que os sentimentos, eles oscilam. Um dia você acorda com o bonequinho cheio de coração, e no outro dia os nossos sentimentos estão oscilando, as nossas vontades, elas estão alternando. É muito importante não ser refém do que sentimos, porque sentimentos são enganosos, Rose. E muitos têm pendido para aquilo, é porque eu preciso ser feliz. E alguns, em nome da felicidade, têm perdido o amor pela sua rainha, pelo seu rei. Esse ponto, quando a gente traz para o tabuleiro, olha para essa peça de tabuleiro. Querido, se tem uma coisa que não cabe nessa jogada aqui, de cada parte, se tem algo que não pode ser tolerado, é o egoísmo. Porque se esse peão aqui pensar nele, ele não vai se sacrificar pelo rei e pela rainha. Se qualquer peça dessa pensar em si mesmo, eles vão deixar o outro pegar fogo, o circo pegar fogo, o castelo queimar, e eles vão estar ali, como alguém que não tem nada a ver com aquilo. Não, em um tabuleiro, todas as peças trabalham sem exceção para defender a figura do rei, inclusive a própria rainha. A própria rainha, ela se posiciona para defender o seu rei. Enquanto nós pensávamos sobre isso, teve algo que eu percebi enquanto estudava sobre um xadrez. Eu percebi, queridos, que uma rainha, uma vez que ela se posiciona, uma vez que ela
se coloca para defender o seu rei, perceba que eles estão em uma última posição, no cantinho do tabuleiro. Por quê? Porque eles precisam ser protegidos. Mas se chegar o momento dessa rainha ter que se sacrificar por esse rei, ela está pronta para fazê-lo. Sabe por quê? Porque se esse rei cair no tabuleiro, acaba-se o jogo. Não importa qual peça desse lado de cá esteja em pé. Se o rei for alcançado, se for dado por parte do adversário um xeque-mate nesse rei, o jogo acabou. Sabe, o homem é esse cabeça dentro do lar. É esse cabeça dentro do relacionamento. E quando nós mulheres entendemos isso, nós vamos protegê-lo. Por quê? Porque, queridos, até o diabo já entendeu que uma vez que ele consegue alcançar essa mulher, o rei, o marido, se torna mais vulnerável. Dentro dessa peça aqui, desse tabuleiro, uma vez que essa rainha é alcançada por uma peça adversária, entenda, esse rei ficará mais fragilizado. Jogadores entendem isso, que uma vez que eles capturam a rainha, eles fragilizam o rei. Por quê? Porque ela vai ser aquela que está no canto com ele, e quando vir o último ataque, quando ela está pronta para atravessar e dizer, o meu rei não. E isso ministra para nós, por quê? Porque isso é uma vida onde o egoísmo não prevalece. Quando eu me importo com ele, quando ele se importa comigo. Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer claramente que dentro do casamento, um cônjuge precisa se sacrificar pelo outro. E amor, o que é isso? É viver uma vida longe do egoísmo, dando dia a dia um checkmate nesse inimigo que tenta vir para nos isolar, fazer com que pensemos apenas em nós mesmos e que o outro para lá seja sacrificado. Então é um tempo de você se posicionar para defender o outro, para cuidar do outro, para proteger o outro, para se esmerar pelo outro. E o que é que vai acontecer nesse tabuleiro? Se o rei permanecer de pé, esse lado venceu. Se aquele rei inimigo permanecer de pé, foi o inimigo que venceu. E lembra, o casal não está dividido. Eles estão aqui de um único lado, porque um não é adversário contra o outro. Os dois estão unidos para dar um checkmate no adversário. E o apóstolo Paulo vai instruir os casados a não defraudarem um ao outro. E quantos, porque não estão com vontade, têm dito para o outro, não quero. Geralmente os reis estão ali, prontos para guerrear com as suas espadas, e a rainha fecha a bainha. Não quer servir o rei. E também, nas exceções, a rainha procura o rei, e o rei não quer reinar. A gente precisa entender que no casamento, gente, o egoísmo não pode prevalecer. Sabe, fazer a própria vontade tem sido a causa da destruição ou de um checkmate em um amor que há no casal. Mas eu preciso entender que ser casado é uma grande responsabilidade de servir a minha rainha e da minha rainha me servir também. Foi o egoísmo que o checkmate no egoísmo que tem nos libertado. Cada vez que Rose me pede algo, como eu já aqui testemunhei, coisas básicas, coisas simples, até mesmo no meu visual, eu vou cedendo como um rei sábio. Já está ficando já sem os meus cabelos. E ela pedia não atender? É burrice, gente. Então tem coisas que eu preciso abrir mão da minha vontade para servir. O que seria um checkmate, Rose, no egoísmo? Servir a rainha, servir o rei. Até em nosso relacionamento com Deus, eu estou falando com Deus, precisamos negar a nossa vontade muitas vezes. E isso é um padrão. Quando o apóstolo Paulo falou de casamento, ele comparou a igreja em um casamento com Cristo. Não há saúde emocional, conjugal, espiritual,
se a gente não der um checkmate no egoísmo. E hoje Deus nos lembra que não sejamos egoístas em nosso relacionamento. Essa questão, queridos, de nós nos importarmos nos detalhes com o outro, faz toda a diferença, porque casamento é detalhe. E ninguém tropeça numa montanha, já percebeu? Nós tropeçamos nos detalhes, nas coisas pequenas que acabamos não percebendo. E quando nós nos posicionamos em Deus como casal, que entende quem é, entende quem o outro é, um casal que tem uma postura louvável, à luz das Escrituras dentro desse casamento, não tem, queridos, como esse relacionamento não florescer. Eu pergunto para você, quais são as coisas pequenas, ou até mesmo mais significantes, que o outro pede, e você tem abraçado o seu ponto de vista? Não porque eu acho assim, não porque eu prefiro assim, não porque eu gosto assim. Sabe, tem coisas que Júnior usa hoje, e eu falo de roupa mesmo, que ele nunca usaria. E confesso que usa pulso. Obrigada, amor, pela sua sinceridade. Uso por amor, uso porque não sou egoísta. Aí eu vou na força do amor. Eu não esperava que você fosse dizer isso. Para agradar a rainha, farei qualquer coisa, meu amor. Oh. Não, vamos lá. Cadê os reis? Olhe para a sua rainha e diga essa frase. Ajuda eles, amor. Para agradar a rainha. Para agradar a rainha, eu faço qualquer coisa, meu amor. Não, diga de novo. Olha para ela aí, irmão. Para agradar você, minha rainha, eu faço qualquer coisa. I love you.